Então, a ideia aqui da palestra, por que desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados? Todo mundo consegue ler a lei e entender o que está escrito do ponto de vista gramatical, mas acho que a ideia aqui é muito mais entender tanto o que motivou a lei a ser criada, o que realmente ela impacta e quais que são alguns dos mitos e das verdades que existem, né, por trás de tudo isso. Acho que a Mayara conseguiu contextualizar o porquê que todo mundo deve se importar, e acho que eu vou complementar isso tanto do ponto de vista empresarial, ou seja, por que as empresas estão todas prestando atenção nisso, estão aí trabalhando na sua adequação, não é só por conta de multas, é por conta de toda essa mentalidade de preocupação com a proteção. Mas, dito isso, né, a ideia, então, é trazer algumas coisas, vamos dizer assim, essenciais para todos aqui. Primeiro, por que a lei tem esse nome, Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a lei ela tem aplicação irrestrita para todo tipo de atividade econômica, né? Pensem nesse geral muito mais como de aplicação, vamos dizer assim, horizontal, do que propriamente aquela distinção que existe no mundo jurídico entre lei geral e lei especial. Isso não interessa para o que a gente está debatendo aqui. O que é importante entender é que não é uma lei setorial. Ela não se aplica só para o setor de tecnologia, só para banco, só para farmácia. Ela se aplica para todo o setor privado e também para o setor público. Por que ela é tão impactante? Primeiro, como que a lei define dado pessoal? Dado pessoal é toda a informação que tanto identifica claramente quem alguém é, como potencialmente pode identificar quem alguém seja. Então, a lei fala nisso, né, no que dado pessoal é a informação que é identificada, então seu RG, seu nome completo, seu CPF, coisas desse tipo, quanto a informação que pode levar a sua identificação quando atrelada a outros elementos. Estamos falando do seu histórico de pesquisa, estamos falando do seu histórico de compras, as suas transações, os seus exames médicos, as suas compras, como foi o exemplo aqui do vídeo, etc., etc. Dada a abrangência do conceito, uma lei que se propõe a regular o tratamento de dados pessoais vai ser, obviamente, bastante ampla, né? Acho que a minha história favorita, que ilustra bem a amplitude do conceito de dados pessoais, vem do meu tempo de Google. Em 2012, o sujeito parou o carro dele em frente a uma casa na Inglaterra e o Street View, que vocês conhecem, tirou uma fotografia, não do sujeito, mas do veículo. E vocês devem se lembrar que o Street View ele borra, por padrão, tanto o rosto das pessoas como a placa dos veículos para preservar a privacidade das pessoas, né? Esse sujeito, no entanto, foi identificado e foi assim que a esposa descobriu que ele a estava traindo com a melhor amiga, por conta da foto no Street View. Como? A placa foi identificada? Não. O sujeito usava uma calota decorativa colorida no veículo. Ninguém em sua consciência diria que uma calota colorida é um dado pessoal, mas naquele contexto, para aquela finalidade específica, permitiu a identificação do sujeito. Então, acho que duas lições dessa história. O conceito de dado pessoal é bem mais amplo do que vocês imaginam, porque está muito relacionado a contexto e utilização da informação. E, claro, se esse é o seu estilo de vida, pague táxi em dinheiro, né? Porque aí não tem rastreamento nem outro tipo de registros aí históricos, né? Não estou aqui para julgar essa parte, né? Então, já que o conceito de dado pessoal é tão amplo, né, o que a lei também define? A lei também define o conceito de tratamento. A lei fala em tratamento de dados pessoais. Tratamento, gente, é o gênero do qual tudo que você pode fazer são espécies. Em outras palavras, a lei fala, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. E podia ter parado aí. E ela dá vários exemplos. Coleta, armazenamento, descarte, análise, combinação, compartilhamento e assim vai. Então, é dado pessoal, posso fazer alguma coisa com ele? Estou sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Estou. Ah, mas eu não tenho relação direta com o consumidor final. Estou sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Está. Você não tem empregados? Ah, eu sou uma mineradora de carvão no interior do país, eu só tenho alguns empregados. Eu estou sujeito à lei? Claro que está. Esses empregados ainda são pessoas, né? Inteligência artificial e substituição de pessoas por humanos não é o tema da palestra de hoje, né? Isso é muito mais depressivo, inclusive. Então, o que acontece? A lei ela tem essa aplicação para todo tipo de informação pessoal e, por enquanto, não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, salvaguarda ou alívio nas exigências da legislação em relação ao porte empresarial. É muito fácil, e eu vivi isso muito nos meus anos de Google, o pessoal pensar que lei de proteção de dados é só coisa de empresa grande, de multinacional, que o pequeno, que o médio empresário não vai estar sujeito a isso. E acho que aqui eu queria fazer a primeira desmistificação. Pode até ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai, de fato, fiscalizar essa legislação, já foi criado, estamos aguardando quem vão ser as 5 pessoas a serem nomeadas para cumprir esse papel, não olhe, num primeiro momento, não tenha braço, tempo, energia para olhar para as empresas médias e pequenas, mas o mercado já olha para elas.
quantidade de empresas grandes que já exige dos seus fornecedores, parceiros comerciais e terceiros em geral com quem elas lidam, promessas e garantias contratuais de que a Lei Geral de Proteção de Dados será cumprida quando ela estiver em vigor a partir de agosto de 2020, já é grande e só tende a crescer. E por que isso? Por um problema muito fácil de detectar. O problema alheio, se importado para dentro de casa, vira problema seu. Em outras palavras, eu sou uma empresa grande, eu tenho 10 fornecedores, 4 estão em conformidade com a lei, 6 não estão, o que eu vou fazer? 6 que não estão, vocês estão fora da minha lista, eu não negocio mais com vocês até vocês estarem aí trabalhando nisso. Então, acho que esse é um ponto importante, porque temas de direito digital e temas de proteção de dados, ainda mais chegando um cara ex-Google, Pinheiro Neto, né? Pode passar a impressão que é uma coisa só de grandes empresas, grandes escritórios, e não é isso. Esse é um tema que afeta toda a atividade empresarial, independentemente do porte, da proporção, do tamanho, da indústria, etc, etc. Então, esse acho que é o primeiro grande alerta. Como eu estou numa plateia e estou dentro da nossa casa, estou dentro da OAB, não preciso nem dizer o que isso representa em termos aí de mercado jurídico, né? Tudo bem que a gente brincava agora no intervalo que o proteção de dados quase que virou o coaching, né, do direito no momento, né? Só se fala disso, né? Então, tomar um pouco de cuidado e saber separar o joio do trigo. Mas a realidade é que é, de fato, um campo de ampla atuação, porque toda empresa de todo porte vai ter esse tipo de demanda. A gente falou, então, do conceito de dado pessoal e do conceito de tratamento, mas o que muda de verdade com a legislação? A existência de uma coisa que, no jargão da proteção de dados, nós chamamos de bases legais de tratamento. Quem olha para a lei vai ver que ela tem no seu artigo 7º e no seu artigo 11º, o caput desses artigos fala: o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses, 2 pontos e vem a lista. Então, essa lista taxativa é que diz quando você pode ou não tratar dados pessoais de uma maneira geral. Primeira hipótese, que todos vocês conhecem, é o consentimento, concordância, autorização, né? Consentimento, como todo mundo sabe, é aquela coisa que a gente faz no dia a dia. Tenho certeza que uma plateia distinta como essa certamente lê na íntegra os termos de uso e as políticas de privacidade de cada aplicativo que usa. Presumo que também usem senhas diferentes para serviços diferentes, não é? Mas, enfim, o fato é que o consentimento na legislação ele passa a ser um pouco mais difícil de ser obtido. Por quê? A lei fala que o consentimento tem que ser, no mínimo, livre, informado e inequívoco. Primeiro ponto, o que é um consentimento livre? É o não forçado? Ninguém pôs uma arma na sua cabeça? Não é só isso. Relações de trabalho, por exemplo, existe a questão da subordinação do empregado à empresa. Quem é de empresa, quem já trabalhou em empresa, sabe disso muito bem, né? Você recebe uma política top-down e, se você não quiser concordar com aquilo, você atualiza o LinkedIn, basicamente, né? Quer dizer, você não tem grandes opções. Essa semana, não foi em preparação a esse evento, foi coincidência, uma grande consultoria internacional foi multada pela Autoridade de Proteção de Dados da Grécia, porque insistia em obter o consentimento dos seus empregados, e a autoridade disse: escuta, na relação de trabalho, esse consentimento é viciado de saída. Quem é que vai ter liberdade para, de fato, consentir ou não consentir? Ah, então não posso tratar dado de empregado? Claro que pode. Com base no quê? Num outro fundamento legal. Como, por exemplo, a lei fala que você pode tratar dados em nome da execução de um contrato do qual o titular seja parte. Que contrato? Contrato de trabalho, por exemplo. Pode ser utilizado dessa maneira. Inclusive, essa foi a recomendação da nossa autoridade que multou essa consultoria lá na Polônia, na Grécia. Então, o que acontece? Consentimento, ele é uma base legal importante, continua sendo utilizado, mas os requisitos que ele traz são muito fortes. Ele precisa ser livre, como eu comentei, e informado. O que é o consentimento informado? Eu preciso ter certeza e receber informações claras, objetivas, diretas, compreensíveis, como titular dos dados, como pessoa física que tenho essas informações, que sou o dono das informações, do que vai ser feito com esses dados de uma maneira geral. E pedir para advogados escreverem documentos que sejam concisos, objetivos, claros e que protejam a empresa e tragam as informações necessárias é um desafio gigantesco. Vejam o caso do meu ex-empregador, o Google, que, questão de 3 meses atrás, foi multado pelo CNIL, a Autoridade Francesa de Proteção de Dados, que entendeu que o consentimento obtido pelo Google era muito esparramado em telas distintas, não dava uma noção muito clara para o titular dos dados, o que estava acontecendo, na experiência mobile, né, na experiência do sign-in mobile. E aí, basicamente,
simplesmente entendeu que a empresa não estava cumprindo esse requisito do consentimento informado, e sendo o Google, multou o Google em 50 milhões de euros. Né? Claro que o Google está recorrendo à decisão, vamos ver o que vai ter o desdobramento, mas é um exemplo do como é difícil. Não é à toa que muitas empresas hoje olham para a LGPD, olham para o GDPR europeu e falam, bom, tem como não usar consentimento? Não só tem, como na maioria das vezes ele passa a nem ser a melhor base legal a ser utilizado. Algumas vezes não tem jeito, vai ser mesmo o consentimento que vai ser utilizado. O exemplo que a Mayara mostrou aqui da farmácia, em circunstâncias normais, jamais esse dado da compra do remédio deveria chegar no entrevistador. Por que hoje chega? Tenho certeza que isso aqui é baseado em fatos reais. Porque não existia uma cultura de privacidade, vai demorar para ela existir, não pense que a lei magicamente cria isso, e ao mesmo tempo que não tinham multas sérias ou pesadas em cima disso. Quando a gente olha para a nossa legislação e vê que a multa fala em até 2% do faturamento da companhia, limitada a 50 milhões de reais, vamos lembrar que para você ter uma multa de 50 milhões de reais é porque o seu faturamento é de 2,5 bi, né? Então, estamos falando de 2% do faturamento como o teto da multa, o que não é troco, é bem significativo, né? Obviamente, vocês notam a preocupação que isso vai ter. Eu não gosto muito de falar das multas, das sanções, porque parece que a gente faz terrorismo jurídico, né? Olha, se você não se adequar, se você não fizer a coisa, a multa vai te pegar. A multa é o de menos. O aspecto reputacional é cada vez mais forte, né? Saber que vazaram os dados, que fizeram indevidamente. Hoje o consumidor moderno ele é muito mais atento a esse tipo de coisa, né? Ele olha e quer saber o que está sendo feito com as informações, por que está sendo feito isso. Não que não vão surgir os oportunistas, né? E a piada pronta é essa, né? Finalmente vão ler os seus termos e condições, buscando quais são as falhas para poder eventualmente te acionar. Mas são aí dores do crescimento, como se diz. Então a gente viu que o consentimento tem esses requisitos. Ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, ele tem que ser inequívoco. O que é um consentimento inequívoco? É um consentimento que tem que ser, no mínimo, demonstrado. Demonstrado no sentido de que você, como controlador dos dados, você como empresa que vai usar essas informações, você prova que a pessoa consentiu. Às vezes essa prova vai ser granular, no nível individual. Por exemplo, eu sei que Patrícia consentiu, eu sei que Marcel consentiu. Às vezes eu tenho um consentimento um pouco mais genérico. Eu sei que todos que visitaram esse site passaram por esse interstitial e aí, teoricamente, viram essa mensagem, deram o seu ok. Aí vai ser questionado se esse consentimento serve ou não serve, isso é no caso a caso. Quais são as outras bases legais, já que o consentimento é tão complexo? Uma delas eu já falei, a execução de um contrato. Vamos dar um exemplo banal? Imaginem que um de vocês vai sair de férias e resolve contratar um pacote turístico, né? Não que tenha motivo para sair de Floripa, mas esse sou eu, paulistano, falando, né? O que acontece? Vocês vão ir para visitar outro lugar. O que vocês vão fazer? Qual que é a base legal que vai existir para poder compartilhar essas informações? Você vai no site, por exemplo, da operadora de turismo, que vai te vender lá um pacote. E você vai escolher o destino, você vai escolher os detalhes da viagem, qual que é o hotel, qual que é a empresa aérea, etc, etc. Qual que é a base legal que esse hotel e essa empresa aérea, então, passam a ter para poder te prestar o serviço e, obviamente, por conta disso, ter os seus dados pessoais para essa finalidade específica? Executar o contrato. Como é que eu te hospedo sem saber quem você é? Como é que eu te transporto sem saber o que você é? Qual que é a distinção? Você foi lá e se hospedou no hotel, com a lei em vigor, obviamente. Você foi lá e se hospedou no hotel. O hotel fala, poxa, a gente gostou tanto, vou te mandar um e-mail marketing. Posso mandar o e-mail marketing porque eu tinha os dados da pessoa, já que ela se hospedou comigo por conta de uma compra de um pacote? Não com fundamento na mesma base legal. Você vai precisar encontrar uma outra base legal, que talvez caiba, por exemplo, interesse legítimo, já vamos falar dele, pelo simples fato de que é uma outra finalidade diferente da finalidade original para a qual os dados foram utilizados num primeiro momento. Então, o grande desafio jurídico vai passar a ser qual, gente? Você tem uma determinada base de dados, imagina uma base de dados com, sei lá, 60 elementos diferentes, RG, CPF, endereço, etnia, enfim, o que quer que seja. Dependendo das finalidades, cada finalidade pode demandar uma base legal específica e diferente uma da outra. Quando um banco, por exemplo, você abre uma conta nele, o banco precisa exigir de você certas informações, porque tem uma regulação do Banco Central que assim determina, né? E aí ele vai falar, poxa, você não tem a opção de consentir ou deixar de consentir. Você quer abrir a conta, eu, como banco, preciso dessa informação, porque tem uma exigência regulatória em cima disso. Então, qual que é uma outra base legal que eu tenho para poder tratar os dados? Cumprimento de uma obrigação legal regulatória. Quando a gente pensa na internet, Marco Civil, lei em vigor, que está aí desde 2014. As empresas de internet coletam seus dados? Coletam? Claro que coletam. Usam para uma série de coisas, entre elas, exibir publicidade comportamental.
Coleta os dados porque, entre outras coisas, é útil para o serviço, gera dinheiro, etc, etc. No Brasil, é obrigado a guardar os dados para viabilizar investigações se alguém comete ato ilícito na plataforma. Quando alguém publica um vídeo no YouTube, seja ele lícito ou ilícito, o que a lei brasileira fala? YouTube, você é obrigado a guardar por 6 meses os dados da atividade desse usuário para fins de investigação, para fins de law enforcement. Se o usuário fala, poxa, eu não queria que isso acontecesse, qual que é a resposta da empresa? Essa opção você não tem, não se trata de consentimento, tem uma obrigação legal regulatória que se impõe a mim. Voltando ao exemplo do banco. Então, o banco coleta uma série de dados para abrir a sua conta. Então, ele está cumprindo uma obrigação legal regulatória. Só que ele quer te oferecer certos produtos ou serviços. Isso vai ser o quê? Depende. É no curso do próprio contrato que você celebrou, você abriu um contrato de conta corrente, produtos relacionados à conta corrente, que você precisa, ele vai precisar tratar mais dados seus, com base no quê? Execução do contrato. Ah, não, ele quer te oferecer uma linha de crédito que você nunca pediu, nem está interessado, mas é de interesse do banco eventualmente te oferecer. É a mesma base legal de execução do contrato? Provavelmente não. É consentimento? Também não precisa ser a oferta inicial. Talvez seja uma outra figura, como, por exemplo, legítimo interesse. E assim vai. Então, a minha ideia aqui é passar rapidamente por essas bases legais para dar esse panorama do que é o principal, e a gente, depois de ouvir a Patrícia, que vai falar da implementação e vários detalhes, né? Isso, né, Patrícia? Só para não falar bobagem. A gente vai conseguir ter esse debate, entender um pouco melhor essas nuances. Então, a gente viu o consentimento e os requisitos que ele traz. A gente falou de execução de contrato, que está atrelado a um contrato do qual o titular seja parte. A gente falou de obrigação legal regulatória, que existe uma lei, uma regulação que me obriga a fazer algo com aqueles dados, da qual eu não tenho como escapar. Qual que é o trade-off dessas situações? No consentimento, o que você tem? A pessoa pode revogar o consentimento a qualquer momento. Consentimento revogado implica no quê? Interrupção da atividade de tratamento que era baseada no consentimento. Aí vocês começam a entender por que às vezes não vai valer a pena, do ponto de vista empresarial, usar o consentimento como a principal base legal. O risco que ocorre de eu não poder continuar fazendo o que eu já fazia, porque eu usei consentimento, é esse. O usuário, o titular fala, não quero mais, revogo. Tenho que paralisar aquela atividade de tratamento, que é qualquer coisa que eu faça com aqueles dados. Se eu tenho uma obrigação legal regulatória, porém, a pessoa fala, pague meus dados, o que acontece? Não é bem assim. Eu tenho uma obrigação não só de ter esses dados, como de mantê-los por um determinado tempo. E aí você tem uma série de situações em que cada lei específica traz esse tipo de prazo. Tem uma outra base legal importante, que é a execução, que é o exercício regular de direito, né? O que a lei fala? Você pode tratar dados pessoais para exercer regularmente o seu direito. E aí você tem vários cenários, desde, por exemplo, existe uma demanda judicial, e, obviamente, para você se defender dessa demanda judicial, ou até entrar com uma ação contra alguém, seja de qual polo você tiver, você precisa tratar dados pessoais. A lei tem essa exceção. Você está exercendo regularmente um direito em ação judicial, procedimento arbitral, etc., etc. Existe a dúvida que posso usar essa mesma base legal em preparação a uma ação futura? Por exemplo, uma empresa que queira guardar o dado do ex-colaborador. O trabalhador se desligou da empresa e fala, pague meus dados, nunca mais quero saber de vocês. Qual que é a resposta correta no primeiro momento? Não, não apago. Eu preciso dessa informação para me defender de uma eventual demanda trabalhista que você promova. Por 2 anos, né, o prazo prescricional aqui, eu preciso dessa informação. Então, a lei traz esse arcabouço para trabalhar com isso. Agora, o que acontece? Essas bases legais são mais intuitivas, porque com elas a gente já convivia de certa maneira. O consentimento era a regra geral, inclusive a única regra do Marco Civil da Internet, até agora. Execução de contrato é meio inerente, né? Quer dizer, como é que você contrata um serviço, recebe um produto sem fornecer dados? Como é que o fornecedor vai poder prestar aquele serviço sem ter os seus dados pessoais? É meio natural tudo isso. Onde que está, então, uma grande mudança nessa parte do tratamento? É na figura da base legal mais utilizada e mais flexível, que é a chamada legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Está lá no artigo 7º, inciso 9º da legislação, regulado também pelo artigo 10º da lei. Legítimo interesse nada mais é do que um teste de ponderação, em que as empresas que querem usar dados pessoais olham para aquela informação e falam o seguinte, bom, eu tenho uma justificativa justa para usar essa informação? É o teste do espelho, né? Eu consigo falar sem rir de mim mesmo que faz sentido usar essa informação? Porque tem que fazer uma distinção entre o nice to have, né? É legal ter esse dado, né? Quantas startups, você deve conhecer isso melhor que eu, tem como modelo de negócio, vamos coletar o máximo de dados possíveis e depois a gente vê o que faz com eles.
A lei fala que isso não pode, o dado tem que ter uma finalidade específica, né? Nem que seja uma finalidade genérica, mas me ajuda a te ajudar, né? Encontre uma finalidade para isso que não seja, depois a gente vê o que a gente faz com isso. Então, qual que é a figura do legítimo interesse? É um teste de proporcionalidade em que a empresa, e não o titular dos dados, faz o seguinte, bom, eu tenho, de fato, uma finalidade legítima, um propósito justo, lícito. Não precisa ser um fim nobre, não é assim, ajudar a humanidade, make the world a better place, essas coisas do Vale do Silício. Não. Pode ser ganhar dinheiro, pode ser fazer publicidade, pode ser mandar oferta comercial, não tem nenhum problema. A questão é a ponderação que vem depois, que é qual? Bom, o interesse legítimo eu tenho um motivo justo para usar essa informação. Esses dados são realmente necessários? Eles são imprescindíveis para eu fazer o que eu preciso ou daria para alcançar esse resultado de outra maneira? Então, um exemplo clássico de legítimo interesse é combate à fraude. Toda empresa quer combater fraude. Ninguém quer ser fraudado como pessoa física e ninguém quer ser vítima de fraude como pessoa jurídica. Agora, será que eu posso fazer qualquer coisa com dados em nome do combate à fraude? Provavelmente não. Provavelmente eu não vou ter a questão da proporcionalidade, a qualidade e outras informações, outros princípios que a lei traz. Então, o primeiro teste é esse, tem um legítimo interesse, o segundo teste é preciso mesmo desses dados, e o terceiro teste, que é o mais complexo, é esse. Faça um balanceamento entre os direitos que eu, como empresa, tenho, quer dizer, eu quero usar essa informação, e quais são os direitos do titular dos dados, que impacto o uso daquela informação vai ter na vida dele. Então, acho que em vez de a gente tentar refletir sobre um conceito que é tão indeterminado, tão amplo e tão esfumaçado, acho que alguns exemplos ajudam a entender. Eu sou esportista amador, eu gosto bastante de dar esse tipo de exemplo, que acho que ajuda a ilustrar, né? Pegar aqueles wearables, né? As pulseirinhas aí de atividade física, esse tipo de coisa. Vamos imaginar que você compre um produto desse e você, então, quer ver como está a sua atividade física. O que a empresa vai querer fazer? Ela vai mensurar esses dados, que são dados de saúde, com o seu consentimento, mas isso ajuda a criar um perfil comportamental para saber se você é um atleta ativo, se você é um atleta profissional, se você está só no final de semana fazendo alguma coisa, se você é sedentário. Então, imagina um cenário em que a empresa primeiro olha para os 1,5% de usuários, de titulares de dados, que até compraram o wearable, são, vamos dizer assim, super atletas, tem lá um volume semanal de corrida na casa de 100 quilômetros, né? Não sei onde arranja tempo, mas consegue. E aí, basicamente, estão dentro de um perfil que diz que esses caras são atletas profissionais ou atletas amadores num nível competitivo. Vamos fazer uma publicidade para eles, do novo tênis para ultramaratonistas, do novo short de corrida não sei das quantas, da camiseta que seca sozinha, etc, etc. Posso usar esses dados agregados de perfil e mandar uma publicidade direcionada para essas pessoas, dizendo que eu tenho um interesse legítimo com base no perfil comportamental que eu criei em cima deles? Provavelmente sim. Provavelmente não tem nenhuma violação gigantesca aqui, ou problemática, talvez não tenha violação nenhuma, vamos colocar melhor, em relação a essas informações. Por quê? É esperado dentro da atividade de tratamento, é uma oferta que eu posso ignorar e tudo mais. Só que a gente falou da elite, a gente falou do 1,5% de pessoas que têm esse perfil. Vamos pensar no resto de nós. As pessoas que compraram o wearable, né, fizeram até aquela promessa de ano novo, né, esse ano vai. Esse ano eu me alimento melhor, eu corro bem, tem aqui a orla, etc, etc. Estamos em agosto, isso não aconteceu de verdade, né? Você ainda está enquadrado no grupo dos sedentários, né? Pode a mesma empresa que queria te fazer publicidade comportamental de artigo esportivo, percebendo que você é sedentário, falar o seguinte, a gente nunca vai monetizar essas pessoas. Vamos compartilhar esses dados com uma seguradora, para a seguradora precificar bem o seguro e nem oferecer seguro de vida para certas pessoas que claramente, se jogarem bola no final de semana, nem levantam se caírem. Acho que a reação de vocês já diz quando eu posso usar e quando eu não posso usar os dados, né? Quer dizer, para publicidade num perfil específico que não vai afetar os direitos e interesses específicos dos titulares, é muito mais fácil justificar que você tem um legítimo interesse. Se você vai cruzar uma linha e usar informações de maneira que vai criar um prejuízo para esse titular. E qual é o prejuízo nesse meu exemplo aqui fictício? Obviamente, a pessoa ficou alijada de questionar os elementos de contratação e teve um perfil unilateral que foi tomado como verdade. Eu uso esses wearables só quando eu faço esporte. Para a Apple, o cara não tem atividade física regular. Né? Corre lá, meia maratona todo sábado, mas não, durante o dia o cara não está com o relógio. Por quê? Porque eu não quero ser assaltado, eu moro em São Paulo. Né? Então, o que acontece? Tem que tomar cuidado com esses falsos positivos e pensar nesses cenários. E aqui que vem a coisa interessante do legítimo interesse, que é qual? Como ele é um teste de ponderação,
e como vocês já devem estar imaginando, bom, então se eu posso usar legítimo interesse, dizer que eu vou usar os dados para uma finalidade legal, permitida, e que eu preciso mesmo dos dados, e que é só ver se não vai ter nenhum impacto mais forte para o titular, para que a lei, então? Não é mais fácil alegar que tudo é legítimo interesse e a gente não se preocupa com mais nada? Antevendo esse cenário, o que o legislador fez? Se você vai basear o seu tratamento de dados em legítimo interesse, o que a autoridade pode exigir de você? Que você apresente um documento chamado Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Está lá no artigo 10, parágrafo 3º da legislação. O que tem que constar desse documento? Todo o raciocínio técnico e jurídico que justifica utilizar essas informações. Em outras palavras, você documenta qual é o seu interesse legítimo, você documenta quais dados estão sendo utilizados, você documenta quais direitos do titular estão em jogo e explica nesse documento o porquê que você optou pelo legítimo interesse e com base em que situações. Você faz o que com esse documento? Você protocola em algum lugar? Não, você guarda. E se a autoridade resolver que vai fiscalizar isso, você tem que submeter isso a ela. É assim que funciona no sistema europeu, na maioria das vezes, tem alguns cenários diferentes, mas o ponto qual que é? Legítimo interesse é a base legal mais flexível, é verdade, mas é a mais arriscada. Se você usar errado esse teste de ponderação ou cruzar a linha de tal maneira que a autoridade discorde, qual que é o resultado? Esse tratamento é ilegal, está sujeito às sanções, às penalidades da lei. Então, acho que esse é um ponto interessante de observar, porque ao longo dos processos de adequação das empresas estão fazendo, vocês vão notar muito isso. Tem dois grandes mitos aqui que acho que eu queria desmistificar falando das bases legais, já que eu dei esse panorama geral. O primeiro deles é, não saiam daqui insistindo, como algumas pessoas insistem, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados precisa de consentimento para tudo. É literalmente o oposto. A Lei Geral de Proteção de Dados acaba de criar mais fundamentos jurídicos para que dados sejam utilizados sem consentimento. Qual que é a contrapartida? A documentação desses processos, o registro dessas atividades e raciocínios jurídicos que justifiquem o porquê que o consentimento ou outras bases legais não estão sendo utilizadas. Então, acho que isso é importante porque continua saindo artigo na imprensa, daqui a um ano, quando a lei estiver prestes a entrar em vigor, vocês vão lembrar do que eu falei aqui, vão ver, olha lá o artigo que o Marcel falou, bem que ele falou, que iam dizer na imprensa, que agora olha só os seus direitos, as empresas precisam pedir o seu consentimento para fazer tudo. Não. As empresas, inclusive, provavelmente nem vão pedir o seu consentimento, a não ser que seja estritamente necessário por conta dos altíssimos requisitos que o consentimento tem. E aí acho que eu encerro essa parte com uma estatística que ajuda a entender isso muito bem. Europa, um ano depois do GDPR valer, o GDPR, Regulamento Europeu, que inspirou a nossa lei, passou a valer, né, como vocês sabem, em maio de 2018, então completou aí um ano e pouquinho de vigência. Alguns escritórios levantaram essa estatística. O que os clientes estão usando em termos de bases legais? O pessoal do Hogan Lovells levantou um que é bastante interessante. Europa, bases legais de menos para mais utilizadas. 5% das bases, consentimento. Cumprimento de obrigação legal regulatória misturado com execução de contrato, porque às vezes tem uma nuance ali. Quando cabe um, quando cabe outro. 20% das atividades de tratamento. Legítimo interesse, 70% das atividades de tratamento. Outros, 5% das atividades de tratamento, que é o percentual que faltava. Brasil vai ser igual? Não sabemos. Pode ser que a autoridade brasileira fale o seguinte, não. Legítimo interesse não pode ser esse oba-oba, vamos mais com cuidado, vamos limitar a possibilidade de aplicação. Pode ser que seja assim. Você vai ter um questionamento. A autoridade pode realmente limitar o que a lei não limitou? Quer dizer, a interpretação é uma coisa, agora criar proibições já é um pouco diferente. Então, tem essa incerteza. Mas se eu fosse sintetizar, e aí já para passar a palavra para não esgotar o meu tempo aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês, então? A lei é abrangente porque o conceito de dado pessoal é abrangente e o conceito de tratamento é abrangente. De novo, qualquer informação que possa identificar alguém é vista como dado pessoal em um determinado contexto, lembrem da calota lá do Street View, e tratamento é tudo que você pode fazer com dados pessoais. Grande novidade de exigência no direito brasileiro, enquadramento, que já era na Europa, enquadramento de cada atividade de tratamento nas bases legais mais apropriadas, conforme a finalidade. Esse quebra-cabeça precisa ser todo registrado. O artigo 37 da lei fala em registro das atividades de tratamento, para eventualmente ser fiscalizado, esses relatórios serem preparados. Então, é interessante que a lei ela trouxe qual trade-off?
ela traz uma certa flexibilidade no tratamento de dados, mas fortalece as proteções para os titulares, que tem uma série de direitos, desde pedir a correção, retificação, apagamento, etc., etc., que eu não vou aprofundar aqui, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista operacional das empresas, tem uma lógica muito similar a programas de compliance. Registro de documentação, anotações do que está sendo feito e por assim vai. Ou seja, a ideia é muito mais de dar transparência para o titular dos dados. Em resumo, vocês vão se deparar daqui a um ano e meio, quando isso estiver rodando bem, com situações nas quais, em vez de vocês terem um contrato padrão, que é exibido para vocês, colocando o alfabeto inteiro, de A a Z a gente vai fazer tudo isso. Você concorda e você consentiu com o alfabeto inteiro, os contratos vão passar a falar coisas do tipo, titular de dados, A e B, eu preciso do seu consentimento. C e D, eu estou te informando que eu vou fazer porque tem uma obrigação regulatória que me exige. F, G e H, eu estou fazendo porque eu tenho um interesse legítimo, que eu documentei assim, assim, assado, meu interesse é esse, etc, etc. X, Y, Z é exercício regular do meu direito. E assim vai. Não sei se a gente vai chegar nesse grau de sofisticação, mas algumas empresas na Europa já fazem assim. Então, acho que o ponto interessante é destacar esse, quer dizer, vai ter essa confusão, esse mito do consentimento em relação à aceitação do contrato, que não se confunde com o consentimento para o tratamento de dados em si. E isso quebra a cabeça que vai ser interessante de observar. Então, sinteticamente, obviamente a gente tem muito mais coisa para falar, tem os direitos dos titulares, tem os fundamentos, tem os princípios, tem N outras coisas, mas acho que eu queria que todo mundo primeiro estivesse na mesma página para entender o que muda tão fortemente. E aí, é claro, a questão das sanções e das penalidades, que é o que vai acontecer no dia a dia do enforcement. Então, por hora é isso, a gente já fala mais. Obrigado.